Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de um deck clássico do Magic, que é o Mono Blue. E qual que é a estratégia do Mono Blue? Bom, como um deck clássico, a estratégia do Mono Blue é sempre anular a mágica que o oponente estiver jogando, retornar cartas para a mão do oponente, comprar bastante cartas, controlar o jogo, para no final do game descer bichos fortes que vão finalizar o jogo em um ataque ou dois ataques. Então vamos ver a composição do deck e depois eu explico um pouco da estratégia. Uh, Estamos utilizando 4 interferências fantasmas, que é uma mana azul e ela possui uma série. 3 incolores cria uma ficha de criatura espírito branca, 2/2 com voar. 1 incolor anula a mágica alvo, ao menos que o seu controlador pague 2. Então a gente vai pagar uma mana azul e daí escolher uma das habilidades ou até mesmo as duas habilidades. Na corja da enchente, devolva a criatura alvo que o oponente controla a mão do seu dono, e a gente pode presentear o oponente com um peixe. E aí, se a gente presenteia ele com um peixe, a gente devolve qualquer permanente para a mão do dono que controla. A gente tem 2 Robuster-se, a criatura alvo que você controla recebe mais um e ganha resistência mágica até o final do turno. Então, uma carta para proteger os nossos bichões. 2 3 passos à frente, também é uma série. Como incolor e uma azul, anular mágica alvo. Com 3 incolores, cria uma ficha que seja uma cópia do artefato ou da criatura alvo que eu controlo. E isso dá para copiar um monstrão nosso, né? Para atacar. E a última é 2 incolores, compra 2 cards e depois descarta um card. Truque de mãos. Olhe os 2 cards do topo do seu Grimório, coloca um deles em sua mão e outro no fundo do Grimório. A gente vem utilizando um Sabiá nesse deck. E o Sabiá ele faz o quê? Ele é uma carta com uma azul e uma X. Então esse X é uma quantidade de manas que eu vou pagar e eu transformo ele em qualquer carta no campo de batalha. Então eu posso copiar cartas do oponente ou cartas do meu próprio deck. Além disso, ele é uma criatura voar. Então, às vezes eu coloco um bichão, só que com voar. 2 horas da verdade, olha os 3 cards do topo do seu Grimório, eu vou colocar um deles na minha mão e o outro no fundo do Grimório. A gente vem utilizando 2 negar, anula a mágica alvo não criatura, básica do Mono Blue. Dispersão de Efara, que essa mágica custa 2 a menos para conjurar criaturas que estiverem atacando. E eu devolvo a criatura para a mão do seu dono. Então, nesse caso, eu espero o cara atacar, meu oponente atacar. Quando ele atacar, eu pago uma de mana azul e eu devolvo ela para a mão do dono. E eu ainda utilizo Vigiar 2, que ajuda bastante a olhar o deck. Agora a gente tem o Fluxo do Conhecimento, que é uma carta para comprar cards. Então compra um card para cada ilha que você controla. A gente sempre vai ter 5, 6, 7 ilhas no campo de batalha, e aí eu descarto 12. E a gente vem para os nossos bichões do deck, que é o Gênio Arrogante. O poder dele é igual à quantidade de mágicas no meu cemitério. Percebam que eu só tenho mágicas no meu deck, né? Tenho ele de bichão, o Sabiá e mais outros 2 que eu vou comentar logo a seguir. E aí as mágicas instantâneas e feitiços que eu conjuro custam 1 a menos. Então, além disso, eu consigo reduzir em 1 de mana incolor todas as minhas mágicas, que ajuda bastante a utilizar minhas mágicas, proteger ele, rolar alguma coisa, aumentar o poder dele. Além disso, ele tem voar. Eluge, que é o poder e resistência de Eluge são iguais ao número de ilhas que eu controlo, então ele sempre vai entrar 5/5, 6/6, 8/8. Toda vez que ele entra o ataque, eu coloco um marcador numa ilha. E aí a primeira mágica que eu for utilizar, ela custa 1 azul a menos. Então eu ainda consigo reduzir mais ainda as minhas mágicas ou habilidades do meu deck. Então, como é um Mono Blue, só tem cartas azuis, só tem ilhas, ele fica um bichão grande. E como eu tenho muito feitiço e muita mágica instantânea, eu vou às vezes utilizar ela gastando 0 de mana. Tanto para proteger ele ou anular alguma coisa do oponente. E o último bicho é o Caranguejo. Ele é 7 de manas, mas ele tem lampejo 5/5. Ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada carta mágica instantânea no meu cemitério. E quando ele entra, eu viro 2 cartas do meu oponente. Então eu posso utilizar ele no turno do oponente, virando 2 cartas, evitando ele de bater. E aí, se eu faço isso no turno do oponente, ele entra virado, mas tá tudo bem. Então percebam que o nosso deck é de anular, retornar monstros do oponente para a mão, e no final do game a gente desce os nossos bichões e ganha o jogo. Só mostrando a composição para vocês, então aqui estão nossos bichões. Tenho 4 caranguejos, 2 eluge e 3 gênios. Nesse deck eu estou usando 3 gênios e um sabiá como se fosse uma cópia do gênio.
por uma questão de recursos apenas. Mas daria para utilizar os 4 gênios normalmente. Compras de carta. Temos Hora da Verdade, Fluxo do Conhecimento, Truque de Mãos. A gente pode usar também 3 passos para comprar carta, mas ela é uma carta de anulação. Então vamos com 4, 5, 6, 7, 8 cartas de anulação. E para retornar para a mão, 6 cartas de retornar para a mão. Além disso, 2 cartinhas aqui que é bem interessante, às vezes o oponente não está esperando, uma mana azul, e aí você está com o gênio na mesa, ele tenta matar o gênio, ou você utiliza um robuster com aquela maninha ali que ficou desprevenida. Então a nossa base de mana é basicamente 22 ilhas, a gente só precisa de ilhas nesse deck, e aqui eu estou adicionando 2 Porto da Fonte, porque tem habilidades interessantes, como criar ficha e comprar card sacrificando uma ficha. Então, às vezes, tem algumas partidas que vai ser interessante criar essas fichinhas, ok? Vamos jogar algumas partidas com esse deck para ver como que ele se comporta. Então, pessoal, bora lá para nossa primeira partida com o deck Mono Blue. Bom, aqui temos meios de comprar cartas, temos meios de cauterar o oponente. Por enquanto tá ok. Tá, isso não de dano a gente toma, pessoal. Eu vou querer essa mana porque eu quero 5 manas pra fazer o fluxo. E a gente consegue descer o caranguejo. Ele tá com uma carta na mão. Não compensa esperar, porque ele pode abrir batendo. Então aqui eu só vou descer um bicho, eu consigo bloquear alguém. Tá, aqui eu não preciso atacar. Eu consigo anular uma mágica. Queria fazer uma cópia do gênio. Tá, por enquanto tá ok.
Se a gente descer 6/6, a gente tem 6 manas. Aqui vai cair para 3. A gente tá botando 4, que vai ficar 2 ainda, né? Acho que é ok. Ele explodiu. A gente poderia comprar bastante carta. Gastarei 4, ficarei com 2 abertas. Também seria interessante. Bom, pessoal, então vamos para a partida de número 2. Com o deck. Bom, a gente tem bicho, a gente tem maneira de anular. A gente anula com 2 manas aqui, anula com 3 manas aqui. A gente tem 3 manas e a gente consegue reduzir em 2. Aqui a gente tem 4 manas. Ah, um mono black. A gente anula. A gente não precisa fazer nada. Tem 4 manas. Aqui eu consigo fazer todas. E consigo colocar um bicho 2/2 em campo e anular a carta dele. Aqui a gente só ataca. A gente consegue anular mais coisas. E a gente consegue retornar para a mão. Eu vou fazer tudo de novo porque eu vou ficar com uma mana sobrando. Eu vou obrigar ele a pagar 2. Vou colocar um outro bicho 2/2 em campo e ele não vai poder fazer muita coisa. Ok. Um 7 de mana. Ele vai matar o caranguejo. Eu quero isso. E eu quero isso. Vou comprar 7 cartas. Vou ficar com 1, 2, 3, mais 7, 10 cartas. Vou precisar descartar 2, depois descartar mais uma. Como está no turno dele, eu vou descer o caranguejo. Ele está sem mana, eu consigo dar 7 de dano. Aqui eu vou gastar 5, vai sobrar 2. Não dá. Sobrar 3, na verdade. Daria para ter feito isso daqui. Ok. Ele vai usar alguma coisa para matar isso.
A gente anula 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Descarto uma carta. Enviar 0. Acho que a gente ganhou, né? 5, 10, 13. Podia ter usado aqui, né? Porque se ele tivesse aquela que matava cartas com poder até 5, ele matava nosso bicho de voar. Então vamos para a nossa terceira partida. A gente tem um gênio, o caranguejo na mão, a gente tem coisa para retornar, tem coisa para anular. Então dá para tentar. Se eu tentar descer de novo, a gente anula. Nosso caranguejo está com 4 de mana, o gênio está 3/4. Ok. Ele tem coisa de anular também? Provável, né? Comprou 2 cartas. Descartou 1. Ok. Tá, aqui eu não vou fazer nada. A gente tem como anular alguma coisa. Viu? Se tivesse descido, não teria como anular aquilo. Tá, dá pra descer o gênio, a gente tem 2 mana, a gente consegue anular. Menos que o oponente pague 2. Ele não tem 2 mana. Nosso gênio fica 5. Agora eu não tenho como anular. Tá, se eu não tenho como anular, vou descer isso. A gente consegue reduzir isso para 0, isso para 0. Ok. É uma global. Hum. Tá, esse aqui vai para nossa mão. Esse aqui vai para o cemitério, esse aqui vai para o deck.
Tá. Tá, preciso descartar duas, né? Vai, as duas ilhas. A gente consegue anular, ficha. 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, vai as duas ilhas. Tá. Aqui eu não preciso fazer nada. No turno dele eu vou começar a criar fichinha. Tá. Ainda bem que eu joguei aquelas duas manas fora. É, ele vai tapar as outras duas e isso aqui ainda vai entrar. Tá. A gente vai deixar o jeito. É o seguinte. A gente tem 5, 6, 7, 8 de mana. Dá pra fazer duas fichinhas. Pago 2, viro. 4. Então 5, 6. Vai sobrar 2 de mana, né? A gente dá pra fazer isso daqui.
A gente tá causando 5 de dano nele. Tá tomando 4. Ok. Podia ter comprado uma carta aqui, né? Eu não sei se ele vai ter outra global. Ou por enquanto a gente vai deixar assim. Ok. Ah, campo de batalha. Então eu tenho só isso daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Uhum. Tá, por enquanto a gente consegue parar uma carta dele. A gente consegue parar outra carta dele. Ok. Ok. Essa não deu pra ganhar, pessoal. Bom, então vamos para nossa quarta partida com o deck. A terceira foi bem interessante. Ele teve bastante resposta, né? Bastante anulação. A gente não conseguiu anular tanto, né? Quanto a gente gostaria. Tá, a gente tem 4 manas, a gente tem uma anulação e um retorno para mão. E finalmente a gente começa jogando, né? Tá, agora a gente não consegue anular mais nada.
a gente começa a criar fichas. Dedos, toda vez que ataca, você pode equipar uma comanda se fizer estrutura 3K em sua mão. Ok. Devolver isso para a mão então. Vou trazer ele um pouquinho. 3, 4, 5. E por enquanto a gente não faz nada. Mas a gente não quer outra ilha, né? A gente vai fazendo fichinha. Ok. Tá, aqui a gente compra 2 cards, descarta 1. E a gente anula essa mágica. Ele vai ficar com 2 manas. Não vai fazer muita coisa. Deixa eu colocar isso na nossa mão. Isso no cemitério. Isso pro... Compra 6 cartas, né? E descarta 2. Beleza. A gente vai descartar isso. E isso. A gente mantém isso porque... na verdade, a gente não vai conseguir anular porque ele tem muita mana. A gente pode voltar pro turno no próximo turno. Tá, isso a gente anula. Sobrou 3, 4, 5 de mana. Tá. Que a gente só passa. Cria uma ficha, criatura, tá. A gente evita que ele ataca com essas 2 cartas.
A gente causa 9 mais 5, 14 de dano. Ok. A gente quer o gênio e a gente quer isso. Aqui a gente não precisa usar o sabiá por hora. Isso evitou que ele ataque o cão fazendeiro. Ele vai descer o fazendeiro novamente. E criar mais ficha de comida. E... Tá, a gente toma 2. Sem problema. Tá, aqui a gente desce o gênio. Pode atacar com tudo. Ele vai ter que bloquear com... aqui. Tudo bem. Exterminator, né? Então essa partida aqui a gente conseguiu counterar ele bem, né? A gente conseguiu anular as cartas que ele tentou descer e a gente conseguiu retornar para a mão todos esses bichões. E isso evita muito, né, ele avançar na partida. Porque ele desce, gasta 4 de mana para descer um bicho e volta para a mão. Aí no turno ele tem que gastar 4 de mana para descer o bicho. E ele só ativaria a habilidade se ele atacasse. Então, ele não conseguiu atacar hora nenhuma, né? E a gente tem uma voar, passa os 12 de dano necessário. E a gente venceu a partida. Então, essas foram as nossas 4 partidas com o deck. Espero que vocês tenham gostado de assistir as partidas e tenham entendido o conceito desse deck. Basicamente, a gente anula, retorna para a mão, desce o bichão e ganha o jogo. É um Mono Blue bem clássico. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.